Fala galera, começando mais um Help Podcast na noite de hoje. Fala comigo, diretor. Fala comigo, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tá com uma pessoa especial aqui, hein? É o cara. Notoriedade na cidade. O cara é bravo, vocês vão ver, hein? Fala, meu amigo, como é que você tá? Boa noite. Marcos, boa noite, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, cara, de estar aqui com vocês. Ítalo, muito obrigado também por ter aberto as portas pra gente, contar um pouquinho da história, né, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Ô Marcos, e olha só, eu aprendi uma coisa desde pequeno, quando a gente chega na casa de alguém, é bom a gente trazer um presentinho, uma lembrancinha, né, e eu fiz questão de trazer uma pequena lembrança pra você, pro nosso diretor. Obrigado, Ítalo, meu irmão. Tá aqui, tá, Ítalo, ó. Valeu. Obrigado mesmo, cara. Pô, essa aqui vai pro cenário do Real. Legal. Uma pequena lembrancinha do Portal Muriaé, como forma de agradecimento por estar aqui com vocês, cara, batendo esse papo. Que legal. Filma aqui, diretor. Tá filmando, pô. Vou puxar o zoom lá depois lá. Legal. Olha que top, cara. Pô, obrigado mesmo, irmão. Estamos aqui, galera, hoje especial Paulo Vitor. Portal Muriaé, o cara é brabo, o cara tá famoso. Tu já viu ele aí, já passou no seu feed aí ele. Pô, irmão, muito obrigado por aceitar o convite, entendeu? Você é uma pessoa que Muriaé tá fazendo uma coisa diferenciada. Obrigado. E as portas do Help tá abertas para pessoas como você, entendeu? Corajosas, que mete a cara, que vai para cima e faz o negócio acontecer mesmo. E aqui no Help é a mesma pergunta para todo mundo. Conta pra gente como é que foi o seu começo, como é que foi o começo da sua caminhada, sua trajetória. Fala um pouquinho pra gente aí. Marcos, eu costumo dizer que eu não escolhi o jornalismo, a comunicação. O jornalismo me escolheu. Eu lembro quando eu tinha meus 6, 7 anos de idade, eu já brincava de repórter. Eu sentava numa mesa que tinha lá na minha casa e colocava um pedaço de pau assim e ficava brincando que eu estava ao vivo no rádio, pegava as escovas de cabelo da minha mãe e das minhas irmãs, ficava brincando de entrevistar meus amigos, meu irmão, minhas irmãs. E desde criança eu sempre quis ser jornalista, eu nunca me vi em outra profissão. E com o decorrer do tempo, o tempo foi passando, e aí veio a faculdade para Muriaé, a Faminas, e em 2009, eu com muita dificuldade, eu consegui me ingressar no curso de jornalismo, começar a fazer comunicação, e eu lembro que foi um momento muito, muito bonito na minha vida. Eu costumo dizer que foi um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida. A nossa vida é feita de fases, e cada fase a gente tem esses momentos de felicidade. E foi um momento, ao mesmo tempo, muito difícil, porque eu venho de uma família muito humilde, eu sempre tive que trabalhar para pagar minha faculdade, meus pais nunca tiveram condições de arcar com a mensalidade da faculdade, e nada contra quem tem pais que bancam a faculdade. Eu, por exemplo, tenho uma filha que eu quero muito pagar a faculdade para ela. Sim. Mas a minha vida no início não foi muito fácil, eu sempre trabalhei desde cedo, sempre fui trabalhando para conquistar as minhas coisas. E quando eu comecei o curso de graduação de jornalismo na Faminas, não foi diferente. Eu lembro que na época eu trabalhava na Crystal Temper, uma distribuidora de vidros que tem aqui em Muriaé. Aí eu fazendo propaganda para Crystal Temper de graça. Alô, Crystal Temper, olha só, aqui, ó, vamos patrocinar. E eu lembro que eu trabalhava na Crystal Temper e o meu salário era a conta de pagar a minha faculdade e sobrava um dinheirinho trocado para colocar gasolina na minha moto. Eu tinha uma YBR 2006, 2007 que eu usava para trabalhar, para ir para a faculdade. E eu lembro que quando eu saía da faculdade, eu passava ali na armação. Não sei quem já teve essa experiência de passar na armação por volta de 10h40, 11 horas da noite. Tinha todos aqueles quiosques lá, como tem até hoje, e vinha dentro do meu capacete, rapaz. Parecia aquele cheiro de cachorrão entrava dentro do capacete e vinha assim, dava aquela vontade de comer um cachorrão. E eu pensava, cara, se eu comer um cachorrão, eu vou tirar o dinheiro da mensalidade, então eu não posso. E eu chegava em casa e minha mãe já tinha separado um prato de janta para mim, colocado na geladeira. Eu chegava, tirava aquele prato da geladeira, eu colocava no micro-ondas 11 horas da noite, que eu ia jantar, que aí eu ia fazer as atividades da faculdade, para no dia seguinte acordar cedo, trabalhar. Eu saía direto da empresa onde eu trabalhava, ia para a faculdade, subia lá
na quadra, onde tinha os vestiários, e ali eu tomava banho, aprontava para depois descer da faculdade. 7 horas em ponto eu já estava dentro da sala de aula. Saía 6h30 do trabalho, tomava banho rapidinho. Aquele Saltemp é ali na BR-116, eu descia ali, entrava na Faminas, já tomava um banho 7 horas, 7h05 no máximo, já estava dentro da sala de aula. E foi um período muito bom, muito gratificante. E dentro da faculdade, a gente aprende muitas coisas. E ali, no período acadêmico, é onde a gente tem a gente tem a certeza se a gente quer ou não seguir com a profissão. Aí vem o período do estágio e muitas pessoas falavam o seguinte comigo: olha, se você vai saber se você quer ou não seguir no jornalismo depois que você estagiar. Porque muita gente entra para o curso de comunicação com uma falsa ilusão, achando que o jornalismo é um glamour. Achando que o jornalismo é, cara, eu vou aparecer na televisão, eu vou falar no rádio, as pessoas não vão ficar muito conhecido. Cara, e é pura mentira. Poucos, né? O jornalismo, poucos que conseguem. E no dia a dia, cara, mesmo no dia a dia desses poucos, esses grandes jornalistas que hoje eu tenho como referência, cara, é perrengue. 80% da profissão é perrengue. É você esperar uma fonte, é a fonte que cai, é você ir atrás da informação. Caraca. E você ter que correr atrás da informação para transmitir uma notícia com ética, com credibilidade, com veracidade, coisas que nem sempre muitos jornalistas acabam não fazendo. Esse é o papel do jornalismo. E aí, cara, passando a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares, fiz estágio. Aí, no estágio, eu lembro que em 2011 eu fiz um estágio na TV Atividade. Depois eu trabalhei na TV Atividade, mas em 2011 a produtora da TV, a Daniele Coelho, ela me fez um convite falando assim: Paulo Vitor, seguinte, eu tenho uma vaga de estágio aqui, mas o estágio é só nos finais de semana, sábado, domingo, quando aparecer matéria, e à noite. Você topa? Na mesma hora eu falei: não, topo, com certeza. Imagina só, eu novo, cara, trabalhar numa TV, aparecer e tudo, empolgado. Juntou e, cara, a fome com a vontade de comer. Juntou a fome com a vontade de comer. E ali eu vi que, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Contar histórias. Informar as pessoas, é isso que eu quero para minha vida. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar em vários veículos de comunicação aqui na cidade, e graças a Deus a gente está aí aprendendo a cada dia com muita humildade. E o mais importante, hoje eu vivo da profissão que eu escolhi para minha vida, isso que é muito gratificante. Legal, cara, que relato legal, história, né, bem guerrida mesmo, correu atrás, venceu, lutou, venceu. E essas histórias, assim, cara, sempre eu acredito que, igual o intuito do Help aqui é trazer essas histórias, porque com certeza alguém vai ver esse corte seu, contando a sua trajetória, e vai se inspirar, entendeu? Tanto você contando como conseguiu, e tanto você falando também que só segue quem, não é todo mundo que vai chegar lá. Isso é real, cara. Entendeu? E verdade. Geralmente em todos os segmentos, não são todos que vão alcançar o sucesso. Entendeu? Em todo o segmento, toda a escolaridade. E é assim. E, cara, dentro do jornalismo, qual foi a notícia que você cobriu, assim, que mais te impactou? Que mais deixou o Paulo Vitor, caraca, sem dormir, que mexeu com a tua mente? Olha, muitas pessoas me fazem essa pergunta. Essa pergunta é a pergunta-chave quando, por exemplo, já fui convidado algumas vezes para ir nas escolas, conversar com os alunos, enfim, e muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu costumo dizer que são várias notícias que mexem com a gente, tanto notícias boas quanto notícias ruins. Eu vou tentar contar algumas, por exemplo. Uma que me marcou muito foi em 2012. Eu fazia estágio com o Silvan Alves. Silvan Alves, inclusive, foi o primeiro jornalista que me deu a oportunidade aqui em Muriaé para trabalhar de fato com jornalismo. Eu tive essa experiência como estagiário em 2011 na TV Atividade, mas em 2012, faltando 6 meses para eu trabalhar, para eu me formar, eu querendo trabalhar com gás, querendo produzir, querendo aprender mais e mais. Eu cheguei no Silvan uma vez e falei assim: Silvan, olha só, eu vou me formar daqui 6 meses, sei o básico que eu aprendi na faculdade, mas eu quero aprender. E eu gostaria que se você pudesse me dar uma oportunidade de trabalhar para eu aprender, eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Legal. E o Silvan foi lá e falou: não, te ajudo, vamos lá, trabalha para mim no final de semana. Eu pegava com ele o equipamento no sábado, depois do almoço, e entregava na segunda de manhã. E tudo que acontecia nos finais de semana, eu ia lá, cobria, produzia matéria, postava no site para ele. E foi muito bom que a gente vai aprendendo.
Vai aprendendo. Na vida, cara, é interessante que tudo que a gente faz na vida serve de aprendizado, que a gente vai vendo os resultados lá na frente. Mas uma matéria que me chamou muita atenção foi em 2012. Eu fui cobrir um acidente que teve em Laranjal, passando por Laranjal, um acidente de um carro que invadiu a contramão, o motorista estava seguindo sentido Leopoldina. Ele invadiu a contramão, parece que cochilou e bateu de frente com o ônibus. E tinha 5 pessoas lá dentro. Tinha 5 pessoas dentro do carro. O carro era um Celta. O carro entrou para dentro do ônibus e o carro ficou com um pouco, olha só, menos de 1 metro de altura a lataria. E 5 pessoas ali dentro. E eu acompanhei a retirada dos corpos e tudo mais. E eu estava começando na profissão. Eu fiquei muito impactado com aquilo. Mas depois eu pensei numa coisa. Falei, olha só, eu não posso me entristecer com todas as matérias que eu faço. Eu não posso ter aquele sentimento de tristeza profunda em todas as matérias que eu faço. Senão eu não vou aguentar. Ali não era o momento de eu ficar triste. Ali era o momento de eu informar as pessoas o que estava acontecendo. E me impactou muito, que a partir dali eu tive outras matérias que eu pude cobrir e a gente vai se fortalecendo a cada dia. Teve uma outra matéria também que eu fiz a TV Atividade. Quando eu era repórter, comecei aí, depois eu fui contratado na TV Atividade em 2014. E uma casa lá no bairro Santa Terezinha pegou fogo. E era uma família muito pobre que morava naquela casa. E ali eu fiz uma matéria muito sentimental, mostrando a família, o drama daquela família que perdeu tudo. Uma família, o rapaz que morava lá, junto com a esposa, ele era servente de pedreiro, os filhos muito novos. E a casa ficou completamente incendiada, acabou. Eu lembro que eu fiz uma matéria com uma pegada mais sentimental e tudo mais, e dentro daquela matéria teve uma comoção aqui na cidade tão grande, mas tão grande, que vários empresários se juntaram para reconstruir a casa daquela família através da minha matéria. E ali eu achei incrível. Eu falei, cara, o legal é isso, quando você consegue passar a mensagem que você preparou para passar, e você viu que aquela pessoa, o emissor, nesse caso da TV Atividade, foi o telespectador, eles conseguiram absorver aquilo que você passou. É muito bacana, muito interessante. Vou te falar um relato pessoal. Sim. Em 2012, sei que postava no site do Silvão Alves. Sim, 12. Eu fui pro Rio, eu morei 15 anos no Rio. Fui pra lá em 2011. E o contato que eu tinha, porque não tinha celular naquela época bom, igual você comprar internet naquela época, era difícil. Difícil. A internet pra funcionar era foda. Difícil. Você conseguia ver alguma coisa no site pelo computador, internet da empresa e tal. E o único contato que eu tinha de saber de Muriaé e tal era o site do Silvão Alves, do teste de 2011 até 2016, 2017, ali assim, ó. Era todo dia, eu chegava, fazia o café na loja e abria o site, vinha tudo que aconteceu. Então, você é o cara que postava pra você ver. Eu lá no Rio, entendeu? Era o único contato que eu tinha com Muriaé. E atinge, né, mano? Atinge. Isso tem uma proporção tão grande, que você tem noção que você, como repórter, na frente das câmeras, você tem, não falo obrigação, mas você pode tanto fazer sorrir, tanto fazer chorar. É verdade, né? É verdade. E foram muitas matérias. Vou contar só mais dois relatos que eu acho muito interessante. Em 2016, eu gosto muito de esporte, mas quando você trabalha no interior, você não pode se dar o luxo de escolher apenas uma editoria para trabalhar. Para quem está acompanhando a gente, o que é editoria? Quando você vai num veículo maior, num veículo de comunicação maior, tem os repórteres da editoria de polícia, que só cobre polícia, tem o pessoal da geral, que cobre cidade, cobre acidente, tem o pessoal da área da política, tem o pessoal do esporte. E quando você trabalha no interior, você não pode se dar esse luxo. E isso eu acho uma coisa muito boa, cara, porque ao mesmo tempo você tem que cobrir tudo, cara, você tem que estar por dentro de tudo. E eu lembro que em 2016 veio aqui em Muriaé, vocês vão lembrar desse jogo, o Fluminense veio aqui em Muriaé jogar contra o Tombense pela Copa do Brasil. Cara, foi um jogo muito bacana. O Fluminense ganhou de 2-0, o Fluminense tinha um timaço, com o Fred, com o Gerson, que jogou no Flamengo, e tinha uma galera, cara, foi uma experiência muito bacana. O Fluminense com um time muito bom. E eu fiquei muito empolgado naquele jogo que eu estava trabalhando na época para TV Atividade. E aí, quando a gente chega no estádio, e por ser um jogo de Copa do Brasil, Fluminense, que abrange
todo o país, veio a galera da Rede Globo. Esse jogo, na época, foi transmitido ao vivo pelo Luiz Alberto, lá do Rio de Janeiro. E quem foi o repórter da Rede Globo? O Edson Viana. O Edson Viana, cara, pra mim é um dos repórteres esportivos mais completos que hoje a gente tem no jornalismo esportivo brasileiro. Quando eu vi o Edson, eu falei, caramba, o Edson Viana. A gente que acompanha o cara durante toda a nossa trajetória como jornalista, se espelha no cara, e eu vendo o Edson Viana, cara, eu falei, nossa, cara, que bacana e tudo mais. Ali eu pude trocar uma ideia com o Edson, tinha uma outra galera também da Rádio Globo, repórteres de vários lugares, e depois a gente saiu, levei eles pra comer aqui em Muriaé, e fiquei trocando ideia. E eu tava fazendo com eles um podcast, igual você está fazendo comigo. Comecei a conversar com eles, perguntando, cara, qual foi a matéria mais top que você já fez? E ele contando a história quando ele foi cobrir as Olimpíadas de Pequim em 2008, contando os perrengues dele, o cinegrafista do cara, rapaz, o índio. O cara trabalhou a vida inteira com o Tino Marcos, que é outro fera do jornalismo esportivo, e eles contando as histórias, e eu lá, eu falei, cara... E nesse momento, quando eu estava com eles, naquela resenha, eu comecei a lembrar do meu passado, como que é a preparação. Quem está acompanhando a gente, é muito importante, tudo que acontece na nossa vida serve para preparação, serve para moldar a gente para algo que venha mais à frente. Eu lembro que quando eu trabalhava na Cristal Temp, eu era estudante de jornalismo, a gente começou a desenvolver um projeto de assessoria de comunicação lá. O que eu fazia? Eu cobria as matérias que tinha dentro da empresa. E a Cristal Temp, na época, tinha um time de futsal muito bom, cara, e direto participava de campeonatos. Aí o que eu fazia? Eu ia para esses campeonatos daqui de Muriaé, Copa Empresarial de Futsal, cara, que, enfim, jogo de empresa contra empresa. Eu pegava a máquina digital, aquelas bem pequenininha que a empresa tinha, ia lá, tirava foto, tinha um gravador, entrevistava os caras e tudo, e eu achava o máximo. E eu fiquei pensando, isso eu fiz essa reflexão em 2016, há 9 anos. Falei, cara, há pouco tempo eu estava lá entrevistando os caras que eu trabalhava com eles na empresa, hoje eu estou aqui, cobrindo um jogo de Copa do Brasil, um time nacionalmente conhecido, com repórteres que cobrem aí esporte no mundo inteiro. Então, assim, a gente vai tendo essas reflexões e vai valorizando a profissão, vai valorizando o percurso, cara. O percurso é muito importante. E uma outra matéria que eu achei muito interessante, essa foi em 2019, essa eu já estava na Rádio Muriaé. Não sei se vocês vão lembrar, na BR-356, quando a gente vai para Eugenópolis, tem uma curva ali, depois da Pratinha, que é muito conhecido como curva tombadeira. Curva da Pratinha, né? Curva da Pratinha. Tombadeira. E ali, cara, tinha tombamento. Em 2019 a gente chegou num período, cara, não tô exagerando, toda semana tinha um tombamento de caminhão lá. E tombamento de caminhão, quando você vai, é 8 ou 80. Você pode chegar lá, você pode ver o motorista já fora da cabine, bem, conversando, ou quando o cara não está de cinto, meu amigo, ele pode ser esfolado ali e pode morrer dentro da cabine num simples tombamento de caminhão ou de carreta. E acontecia muito, cara. E eu pensava o seguinte, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, como repórter, como jornalista, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque o papel do jornalista é esse, cara, é informar e tentar trazer algo melhor para a população. A gente tem que mudar a vida de alguém de alguma forma. E eu fiquei igual fiquei chato mesmo. Entrei em contato com o gerente do DENIT, para assessoria do DENIT, toda semana eu mandava e-mail, ligava, pedindo um redutor de velocidade, pedindo quebra-mola, pedindo um radar, e nada deles responderem. E na época eu entrei em contato com políticos aqui da cidade, com políticos da região. Falei, cara, vocês têm que me ajudar. Vão colocar um quebra-mola ali, cara. Um quebra-mola resolve a situação. Depois de 9 meses, antes um pouquinho da pandemia, eles instalaram um redutor de velocidade. E eu acho que eu fui tão chato com eles que eles colocaram um redutor de velocidade ali, um quebra-mola mesmo, e colocaram um radar. Cara, colocou o redutor de velocidade, diminuiu assim 99%. Dificilmente depois que eles colocaram um quebra-mola, cara, uma coisa simples. Acabou, cara, os tombamentos que tinham naquela região. Ou seja, foi um trabalho assim, cara, de formiguinha. E eu fui chato, eu levei pro pessoal. Aí, analisando bem friamente, se ele tivesse feito isso 20 anos antes, quantas vidas ele ia salvar? Quantas vidas? E se eles não tivessem seguido o seu apelo, quantas vidas já teriam se perdido
Unidos também. Verdade. Você vê como é que a prefeitura pode mudar realmente a vida de uma cidade, pode realmente contribuir para o bem-estar do cidadão. Verdade. E nesse caso foi a prefeitura mesmo, porque quando a gente fala de rodovia, o DENIT é um órgão nacional. Na verdade, deveria ser a União para fazer algo tão simples, mas na época eles alegaram que não tinha dinheiro, aí juntou na época o prefeito de Muriaé, que na época era o atual deputado Greco, né, que hoje é deputado, e o prefeito Vasquinho de Eugenópolis, que na época era prefeito da cidade de Eugenópolis. Um entrou com a massa asfáltica, o outro entrou com a tinta e resolveu o problema. A questão de um dia, colocaram o quebra-mola, resolveu. Ou seja, tem muitos problemas, cara, que a gente enfrenta que são fáceis de resolver. Fáceis. Falta boa vontade, falta boa vontade política mesmo. E o jornalismo sério, o jornalismo que trabalha com credibilidade, ele tem esse papel. E tem esse papel de cobrar das instituições, de cobrar melhorias, porque nós somos voz da sociedade. Cara, eu costumo dizer que o jornalismo que não incomoda não é jornalismo, é publicidade. Se você não está incomodando ninguém, cara, você está fazendo publicidade, você não está fazendo jornalismo. Jornalismo é muito diferente de publicidade. Jornalismo tem que cobrar, tem que ver quais são os interesses da população, porque nós somos a voz que muitas vezes as pessoas não têm. Nós somos a voz que muitas vezes o morador lá do bairro Aeroporto não tem. O morador lá do bairro Encoberto, muitas vezes, vou dar um exemplo, às vezes está faltando médico numa UBS dessa aqui da cidade. Você acha que o morador ele tem a força de ir lá na prefeitura, eu quero que coloque um médico? Não é assim. Aí quando a gente trabalha por uma causa social e a gente vê o resultado, cara, é muito gratificante. A gente entende o papel do jornalismo nesse caso. E em caso específico da Pratinha, a gente perdeu um amigo, né, diretor? Perdemos, acho que foi em 2012 mesmo. Foi 12. Perdemos um amigo lá. É muito acidente que acontece naquela região, cara. Tem essa curva da Pratinha, tem outras curvas ali. Cara, é muito triste a gente ver as pessoas se acidentando. A gente vê muito isso, cara. A gente que tá na estrada cobrindo essas matérias, a gente vê muito isso. Acidentes que acontecem por falta de sinalização, por falta de uma placa, cara. Isso é muito triste. É foda. Naquela descida do Planalto ali, pegando a sentido da Polícia Rodoviária. Sim. Também, que tem bastante. Cara, inclusive eu tô querendo fazer uma matéria ali. Ali muita gente faz uma baianada que é complicado, tá? Quem tá indo no sentido da Polícia Rodoviária Federal ali, dá aquele corte, dá aquele golpe de entrando ali na esquerda, que não pode, aquilo é proibido. É proibido. Cara, e quantos acidentes já ocorreram ali naquele lugar? É muita coisa. E toda vez eu passo ali é meu caminho. Todos os dias eu passo ali, não tem um dia que eu passo e eu não vejo um motorista, um motociclista fazendo uma baianada. Infelizmente tem essas pessoas, né, cara? E já tá assim uma estimativa, 50% dos acidentes que acontecem poderiam ser evitados mesmo, pelos próprios condutores. Sim. Né? E você tocou em jornalismo, cara, você tem acompanhado que, eu quero uma resposta assim, de formado mesmo, como jornalista. Entendeu? Não como pessoa. Você tem acompanhado que o jornalismo está indo mais para um lado do que para o outro no país? Sim, com certeza. Com certeza. Hoje o jornalismo brasileiro é totalmente tendencioso. Totalmente tendencioso. Quando você trabalha num veículo de comunicação, um veículo grande de comunicação, cara, é interesse. Vamos colocar aí, não vamos citar veículos, não que são muitos aqui no Brasil, mas imagina um grande veículo de comunicação no país. Sendo que o principal patrocinador dele, o principal meio publicitário dele é a União, é o governo federal. Entrando com as estatais, entrando com as propagandas e tudo mais. E de repente, esse dinheiro ele é cortado. Você acha que o diretor, os conselheiros, eles vão ficar satisfeitos quando mexe no bolso dele? Vão, cara. O jornalismo hoje no Brasil, ele é totalmente tendenciado. Ele é direcionado para uma classe política e a gente vê isso claramente. E tipo assim, o povo que... O povo consegue entender, uns parece que não, mas sim, vamos pegar, a maioria consegue entender, enxergar isso. E eu acredito que vocês, como vocês são da profissão, formados, vocês estudaram, vocês sabem a parte técnica, o que você sabe, eu acredito que quando o jornalista com 5 minutos dele falando, você já sabe qual é a intenção dele, as palavras que ele está usando, o termo, entendeu? Então,
Então, pra vocês, também é revoltante quando vocês assistem? Vocês também sentem isso? Muito. Eu particularmente, eu me sinto muito mal representado com essa galera. É muito revoltante. O jornalismo, ele tem um papel muito forte na formação de opinião das pessoas. Tanto o jornalismo regional, onde eu atuo, quanto o jornalismo nacional, que cobre matérias internacionais. Tudo é tendenciado. Vou te dar um exemplo. O jeito que o jornalista fala, o jeito que o repórter fala, o tom de voz, o gesto que ele faz com a mão, as imagens que ele mostra, isso tudo, cara, dá pra você fazer um jornalismo tendencioso. Isso é muito sério. O sensacionalismo. Sensacionalismo, às vezes você vê um sensacionalismo coberto, que você não consegue de cara perceber o sensacionalismo. E o jornalismo, o que acontece? Não são todas as pessoas que têm esse reflexo de entendimento, que consegue discernir o que é um jornalismo tendencioso, o que é um jornalismo imparcial. A gente trabalha muito com a massa. O que é a massa? A maioria das pessoas. E a maioria das pessoas, elas não conseguem entender isso. Você é um comunicador, você consegue entender. Nosso amigo Ítalo, se ele vê uma matéria jornalística tendenciosa, ele vai conseguir entender. E eu consigo perceber claramente. Mas a grande maioria das pessoas, elas não conseguem. E hoje, com o advento da internet, a gente percebe que hoje as pessoas conseguem demonstrar mais opiniões dentro na massa, né? Consegue colocar mais suas ideias, e isso de uma forma ou de outra ficou mais claro. Vamos colocar aí 2025, nós estamos até 2010 para baixo, quando o jornalismo online não era tão forte, as redes sociais não eram tão fortes, cara, que os principais veículos de comunicação que dominavam a comunicação, cara, a gente ficou assim, durante décadas e décadas, sendo manipulado por veículos de comunicação que eles queriam que a gente tivesse sentimento que fosse proporcional a eles. Vou dar um exemplo. Eu estava assistindo um podcast recentemente e eu achei muito interessante o rapaz falando que a Rede Globo, por exemplo, durante muitos anos, é que eu não estou falando mal ou bem da Rede Globo, estou falando o que realmente aconteceu. Isso é baseado em estudos. Relatando. Mas a Rede Globo, durante muitos anos, ela que colocou quais eram os nossos inimigos, quais eram os nossos amigos, quais eram os nossos ídolos, quais eram as nossas formas de viver. A gente vivia da melhor forma, segundo eles. Por exemplo, a gente gosta muito de futebol, né? Sou flamenguista. O André Rizek, que é da Rede Globo, um repórter, um jornalista que eu gosto, que eu tenho um jornalismo opinativo muito bacana. O Rizek, ele é meio politicado, né? Ele é meio politicado. Assim. Mas assim, quando ele como político nota zero, mas como analista esportivo, eu gosto muito dele. Legal, ele é analista legal. Ele que descobriu o negócio dos árbitros em 2006, 2005, Sim. Ele que botou... Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom como jornalista esportivo, como analista político. De vez em quando ele vai lá no Twitter, dá umas pinceladas no Instagram, mas eu gosto, mas falando o André Rizek, jornalista esportivo, ele é muito bom. Ele estava falando, por exemplo, do Flamengo. Eu sou flamenguista. Ele contando que na década de 80 ele trabalhava no jornal impresso e as manchetes eram o seguinte: quando o Flamengo vencia um campeonato carioca, Flamengo destrói, é campeão carioca, melhor time do Brasil. Aí quando o Vasco, por exemplo, vencia, Vasco vence campeonato carioca, passa aperto e vence campeonato carioca. Eu lembro que uma vez o Vasco da Gama ganhou de 6-0 de um time, e eu não sou vascaíno, sou flamenguista. E ele ficou muito revoltado porque eles deram uma notinha de 6 linhas, cara, no jornal. Ele, como assim, cara? O Vasco ganhou de 6-0 num time... Cara, eu não vou lembrar o time aqui agora. Mas aí, como que no decorrer do tempo, a gente percebeu que a mídia sempre foi favorável ao Flamengo. Hoje a gente tem aí a maior torcida do Brasil. O Flamengo nem sempre teve esse time ótimo que ele tem aí desde 2019. Cara, eu sou flamenguista, como que eu passei aperto no Flamengo? Meu irmão... Cabanhas... Nossa, cara... Copa Libertadores 2007. Começou em 2004. Assim, pra mim as decepções começou em 2004 a final contra o Santo André. Aí veio aquele time de 2005 horroroso, da Silva na lateral. Nossa senhora.
Aí veio cambaleando e surgiu aquela geração do Ibson, 2007, que ganhou aqueles três estaduais em cima do Botafogo. Davam alegria pra gente ganhar do Botafogo na final. Esse time tinha aquela galera do Ipatinga que veio, né? O Ipatinga tinha Léo Medeiros, Walter Minhoca. Jogou aqui no Nacional também. Léo Medeiros hoje ele é prefeito de Recreio, tá desse tamanho assim, cara. Quase 200 quilos. Eu tive com ele tem pouco tempo, cara. Eu falei assim, ô Léo, e aí, cara? Eu falei assim, e aí, tá jogando bolinha? Ele olhou pra mim, cara, não tô não, como é que eu jogo? Mas o cara é fantástico. Eu lembro do gol de falta que ele fez. Jogou no NAC. No estádio ele fez um gol de falta. Em 2012 jogou pelo Operário no Amador, quando o Amador de Muriaé era muito forte. É um meio de campo muito bom. Tanto é que chegou ao Flamengo, não foi à toa. Teve uma história no Ipatinga, no Flamengo, enfim. O Léo Medeiros jogou bola, pô. O cara jogou. Mas assim, aqueles times do Flamengo, pô. Aí veio 2007, nós quase, se tivesse mais 5 rodadas, nós ganhávamos o campeonato. Verdade. Deu uma disparada com o Joel na época, né? Aí veio 2008, aquele vexame, e aí 2009 chegou o Adriano, o Imperador, Petkovic. O Pet, aquele time sem o Pet. O Adriano, o nosso imperador, mas se você for analisar direitinho, o maestro daquele time tá. É loucura. O Pet, meu irmão, era outro jogo. E foi a primeira alegria que eu tive com o Flamengo, assim, foi 2009. Eu também. Entendeu? Primeira vez que eu vi o Flamengo ganhar um título de expressão. Em 2006 chegou a ser campeão da Copa do Brasil em cima do Vasco. Mas no Copa do Brasil sempre foi um campeonato que só dá valor quem ganha. Né? Verdade. E aí nós sofremos muito, cara. Veio aquele time, o Fluminense 2011, que não tinha como, Largo, o Cruzeiro 2012, 13, né? 14, 15, foi bicampeão brasileiro. Isso, aí depois emendou o Corinthians. Nacional, né? Jogando contra o DEC o Galo veio também, o Ronaldinho. O Galo. O Ronaldinho não veio na época. O Ronaldinho, não sei se o Ronaldinho estava no time do Atlético, mas o Ronaldinho não chegou a vir, não. Acho que ele foi poupado. Eu vi quando o Galo veio, eu vi o Fred. Sim. Deve ter sido nessa. O Fred, ele veio quando ele jogou contra o Fluminense, em 2016. Agora, contra o Galo, eu acho que o Fred foi 3-0 pro Galo em cima do Tombense. Acho que foi isso. O Fred tava. Eu não me recordo. Eu estava nesse jogo trabalhando, mas eu não lembro. Então, mano, nós passamos muito aperto. Até o Diego chegar em 2015, nós continuamos passando raiva. Aquela final contra o Júlio Barranquilla em 2016. Foi 16 ou 17? Da Sul-Americana. 2017. 17, mano. Eu tava no Rio, tava umas 1000 pessoas assistindo num bar lá. Final da Copa Sul-Americana. Isso. E esse ano, cara, a gente perdeu a final com Barranquilla, na Sul-Americana, e perdemos a Copa do Brasil pro Cruzeiro. Isso. Cruzeiro com a Arrascaeta, com Everton Ribeiro, os caras... Isso mesmo, aquele gol do Everton Ribeiro também... Não esqueço jamais, dentro do Maracanã, deu um chapéu no Luiz Antônio dentro da área. Nossa, que golaço, Luiz. Aquele gol foi golaço. Tem coisa que marca, né? Mas também eu lembro de coisa boa. Eu lembro do... Aí no outro jogo, eu tava em Muriaé. Eu lembro que eu tava vendo, eu cheguei de noite, de ônibus, e fui assistir, que nós ganhamos de 2-1 com aquele gol do Elias. Não foi isso? Foi contra o Cruzeiro, em cima do Cruzeiro. Isso aí. É verdade. E classificamos e tal. Mas a gente passou aperto com o Flamengo. Esse jogo foi em 2013? Ou não, 2014? Eu acho que foi 14, cara. 2013 o Flamengo foi campeão, mas aí esse jogo foi mais pra frente, que depois o Flamengo acabou sendo eliminado. 2013 foi campeão, aquele time do Paulinho, do Santo André. Isso aí. Eu volto falando que é deitar e rolar em cima de nós. Deitar e rolar, deitou, rolou no chão, né? Futebol é bom, né, cara? A resenha de futebol é muito bom. Mas você tem alguma experiência com futebol, assim? Você falou que teve com os repórteres, assim, mas um jogo que você tava lá, que você falou, cara, eu não sei se eu vou cobrir ou se eu vou torcer. Teve alguma... Rapaz, sendo bem sincero, quando a gente tá na beira de um campo ou fazendo cobertura nas arquibancadas, eu costumo ser muito centrado naquilo que eu tô fazendo. Aí eu costumo estar muito concentrado. Mas a gente acaba torcendo. A gente cobrindo, por exemplo, Nacional, na Série B, né, no módulo 2. A gente acaba torcendo. Cara, a gente é torcedor do Nacional. E os jogos do Tombense também. Um jogo muito bacana também foi o jogo Tombense Vasco da Gama, aqui em Muriaé. Tombense Grêmio. Esses jogos que o Tombense trouxe nessa época, quando eles estavam disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. A gente fez uma cobertura muito bacana. Eu nesse período, eu trabalhava na Rádio Muriaé e eu não era do departamento de esporte, mas como sendo jornalista ali da redação, sempre ia também dando aquela base, fazendo alguma outra matéria. Mas um jogo que eu teria vontade de cobrir, que eu ainda não tive a oportunidade, um privilégio, é um jogo do Flamengo. Que deve ser muito
era, né? Já pensou? Quem sabe aí o Tombense voltando a disputar a Copa do Brasil, né? Disputando o Flamengo vindo aqui, ou o Tombense indo lá, a gente indo acompanhar o Tombense. Com certeza vai acontecer, com certeza. Mas você pode, cara. Posso? No Maracanã, Sim, com seu crachá, sim, levar sua câmera, seu assistente, e também sabia disso, né? Sim. Também Vários amigos meus já foram. Tem uma galera de Fervedouro, cara, que vai, o Casé do Portal Miradouro. Tem uma galera que vai e é bacana, é uma experiência bacana. Quem sabe é uma oportunidade, né? Você encontra lá com o Frazoeiro, porque o pessoal fica ali também. Sim, com certeza, com certeza. O Papa não vai muito em jogo mais, assim, mas aí pode acontecer dele estar lá, entendeu? Com certeza, tem uma galera boa que tem esse pessoal e Flamengo de verdade, irmão. Flamengo que pulsa de verdade. É verdade. E, cara, eu tô chegando ao fim, diretor? Não, tem mais um pouquinho. O papo tá bom aqui. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência desse novo módulo que surgiu na imprensa, que é o Instagram, que é você mesmo fazer a sua mídia, entendeu? Você mesmo faz seu roteiro, você escolhe o que você vai cobrir, entendeu? Como é que funciona o seu dia a dia nisso hoje? Pois esse foi um dos objetivos, uma das metas que eu sempre tive na minha vida, e foi assim que surgiu o Portal Muriaé. Projeto que a gente iniciou há 2 meses e graças a Deus a gente tem colhido bons frutos, a gente tem visto aí o trabalho sendo, eu costumo dizer que o trabalho é uma engrenagem, aos poucos vai começando a aparecer os frutos, mas a gente já tem colhido bons frutos. E hoje o jornalismo ele tem mudado muito. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estudava na Faminas, a gente teve uma palestra de um casal de repórteres, ou melhor, desculpa, eu já estava na TV Atividade, isso foi em 2015, a gente teve uma palestra de um casal de repórteres lá de Juiz de Fora, Michele Pacheco e o Robson. Eles são casados. A Michele Pacheco trabalhou muitos anos na TV Alterosa, trabalhou... Esse nome não é estranho não, Michele Pacheco. Não, Michele Pacheco, uma jornalista, cobriu muito tempo aqui na Zona da Mata, e eles fizeram meio que um workshop com a gente, e eles falaram o seguinte: olha, a tendência do jornalismo, do telejornalismo é o seguinte, acabou isso aí, o jornalista sair com cinegrafista, sair com auxiliar, todo mundo entra no carro e faz uma matéria. Isso vai acabar. Eles contaram que eles estiveram passando férias na França e eles lá em Paris, eles perceberam uma cobertura, e o que chamou muita atenção deles, na época, a gente está falando de 2015 e isso eles foram até antes, imagino que 2013, 2012 mais ou menos, eles passando as férias lá em Paris, eles perceberam uma cobertura jornalística, vários repórteres, e o que eles perceberam? Só o repórter, com tripé. Na época a gente não tinha celular com a qualidade que nós temos hoje, então era o jornalista com tripé, com uma câmera menorzinha e trabalhando sozinho. O jornalista, o repórter filmando, o repórter entrevistando, o repórter dando os pulos dele. E eles acharam aquilo muito interessante, eles pensaram o seguinte: olha, isso é a tendência, isso vai acontecer. E eu lembro quando eles falaram isso com a gente, eu pensei comigo, cara, isso vai demorar 20 anos. Isso vai demorar 25 anos. Imagina só como que a gente vai ver um repórter saindo sozinho. E a gente já saía com repórter, com cinegrafista, às vezes tinha um auxiliar, um estagiário que acompanhava a gente. E hoje o que a gente percebe? É o vídeo repórter, isso é tendência. Se você perceber como que esses repórteres que entram ao vivo na Globo News, na CNN, em outros veículos, cara, o repórter é assim, é o repórter igual a gente está aqui, ó. É um tripé, o celular, o microfone, eles têm um link que eles entram ao vivo de onde quer que eles estejam, o 4G proporciona isso muito bem, e a gente está vendo isso, cara, não é de hoje, está cada vez mais normal. Hoje, por exemplo, a gente tem um vídeo repórter da TV Integração morando em Muriaé, que é o Elton. Se vocês verem, cara, o cara tá trabalhando sozinho. É um repórter com celular, com microfone e o tripé. Ele tá fazendo as matérias dele. E é esse estilo que eu tô tendo. Primeiro que hoje eu ainda não tenho condição de contratar mais um profissional para trabalhar comigo. Então, cara, é isso aí. É o tripé, é o celular, um celular bom, que tem uma qualidade boa, um microfone bom e produzindo matéria. Esse é o futuro. E hoje a gente tem essa ferramenta que é o Instagram, que são as redes sociais que pluralizam. Eu lembro que em 2012, quando eu estava me formando, eu tive uma professora que juntou todos os alunos e ela fez as seguintes perguntas para a gente. Falou assim: olha, onde você deseja estar daqui a 5 anos? Isso em 2012. Eu pensei, cara, 2017,
E a minha resposta foi a seguinte, cara, eu quero estar numa grande TV, uma TV regional, uma TV nacional, mas eu quero estar cobrindo, daqui a 5 anos eu quero ser um repórter que está cobrindo aí a região, uma TV, uma região, uma afiliada da Globo, ou até mesmo uma Globo, um SBT, uma Band de São Paulo, eu quero estar nisso, cara. E quando eu cheguei em 2017, eu percebi que eu não estava nessas emissoras. E aí a gente começa a pensar, a gente tem 2 caminhos, ou a gente se frustra, ou a gente se reinventa. E hoje, percebendo aí, tendo essa oportunidade de trabalhar com as redes sociais, cara, hoje eu me sinto realizado. Hoje eu consigo transmitir, fazer um jornalismo com muita imparcialidade, que é algo que a gente é algo raro de se ver, o jornalista imparcial. E eu consigo fazer um jornalismo com qualidade técnica, com credibilidade, sim, com veracidade, com muita ética, usando essas ferramentas que nós temos. Cara, e esse é o futuro. Cada vez mais essas grandes emissoras de TV, elas estão optando pelo vídeo repórter, que é um jornalista hoje que tem que ser versátil, ele tem que entender um pouco de imagem, tem que entender reportagem, tem que entender edição. Cara, e a vida é assim, cara, vai mudando e a gente tem que se adaptar. E que não é uma coisa também de outro mundo. Hoje, entendeu? A gente não vê de outro mundo. Você consegue, sim, uma pessoa com um pouquinho de instrução, ela consegue fazer todas essas áreas. Sim, boa vontade, aprende. Para mim, continua sendo mais difícil o quê? A pessoa ser o jornalista na frente. Um jornalismo. Você preparar a câmera, preparar o microfone, isso daí é o didático, mas agora o diferencial é o quê? Exatamente. A imparcialidade, o que você é na frente da câmera e com o microfone na mão. Exatamente. O jornalismo, ele tem um defeito, e eu acabo militando muito nessa questão. Com todo respeito aos meus amigos que são repórteres, que não têm formação, cara, o mercado tá aí e a gente tem que se adaptar a isso. Mas o jornalismo, infelizmente, é uma profissão que a pessoa pode acordar num dia e falar assim, eu quero ser repórter. Vai lá, compra um celular bacana, compra um microfone bacana e vai começando a fazer um monte de cagada, um monte de porcaria, vai colocando tudo de qualquer jeito. Isso acaba descredibilizando a área. Mas quando o jornalista, é muito claro, quando você vê um jornalista que tem formação, que trata a notícia com muito respeito, cara, notícia, presta atenção numa coisa, vocês que trabalham com informação, tem aqui esse grande veículo que é o Help Podcast, a notícia, a informação, ela tem que ter muita responsabilidade. Você tem que ter muita responsabilidade, muito respeito ao tratar a notícia. Que da mesma forma que vocês podem enaltecer a vida de alguém, vocês podem destruir a vida de alguém. Uma notícia, uma informaçãozinha errada que você coloca, meu irmão, você faz uma lenha na vida do sujeito. E a notícia, ela tem que ter muito... E é importante as pessoas ter zelo com a notícia, ter zelo com a informação. Infelizmente, nem todos trabalham dessa forma. E aí a gente vê muitas vezes, o sujeito acaba postando, as pessoas acabam postando um monte de coisa e isso é muito ruim para a profissão. É verdade. Mas eu sempre procurei tratar a notícia com muita responsabilidade, com muito respeito, porque a vida de alguém que está em jogo é uma história de uma pessoa que está em jogo, é um pai de família, uma mãe de família, um trabalhador que está ali. Você tem que ter muita responsabilidade para lidar com aquilo. Seja qual for a notícia, tem que ter respeito, tem que ter muita responsabilidade. É verdade, cara. E você falando, você passa uma confiança, entendeu? Que realmente você faz isso, você passa essa credibilidade. Cara, obrigado. Porque tem gente que a gente vê falando, a gente sabe que tá mal intencionado, alguma coisa assim. Não tô falando aqui de Muriaé, não. Sim, a gente não, vê na TV. Não é, entendeu? Isso assim, é geral, cara. Geral. E eu, assim, tendo a dar muita credibilidade a quem me passa a credibilidade. Entendeu? Porque esse é o essencial. Se você não saber entrar na casa das pessoas, entrar pelo celular, né, pelo feed, entendeu? Sim. Você não vai conseguir alcançar o que você almeja dentro desse mundo, né, virtual, Instagram, verdade. Facebook e tal. E a gente tá chegando, né? Tá chegando. Pô, tá tão bom, né, cara? A resenha tá tão boa. Senão não dá pra você vir depois, a gente falar tudo hoje, pô. Quero que você volte mais vezes. Cara, vai ser um prazer. Tá? O Help é isso aqui, o Help tá aberto. Eu sempre falo, né, diretor? Todo o programa, o Help tá com as portas abertas, que eu quero trazer histórias, eu quero trazer coisas marcantes que a pessoa passou, relatos interessantes, entendeu? Eu quero trazer isso pro Help, porque é isso que movimenta a vida. Igual eu falei, é um depoimento seu aqui, um corte que uma pessoa vai ver e vai, pô, é isso mesmo. É isso que eu vou correr atrás, eu vou ter essa garra, entendeu? Essa sagacidade de entender, vou ter esse respeito com a matéria. Entendeu? O outro não vai ser jornalista, mas pelo que você falou, ele vai entender, pô, então é assim que eu tenho que ver, então.
Então esse jornalista aqui, quando ele foge desse raciocínio, então ele tá sendo tendencioso. É isso aí. Esse aqui é verdadeiro. E é isso que eu quero trazer pro Help. Quero te agradecer, cara, de coração mesmo. Cara, eu que tenho que agradecer vocês. Um prazer estar aqui com vocês. O convite pro Help. Quero deixar um espaço agora pra você mandar uma mensagem, entendeu? Sua família, seus amigos, entendeu? O trabalho. Obrigado. O espaço do Help agora é pra você. Obrigado, gente. Primeiro, eu gostaria de te agradecer de coração, tá, meu amigo? Pelo espaço de vocês terem me convidado para estar aqui. Foi muito bom, cara, contar um pouquinho da minha vida. A gente fica um pouquinho nervoso, porque o jornalista, eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente entrevistar do que ser entrevistado. Mas, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O meu desejo é que o Help Podcast continue crescendo como já está, possa ser uma referência, não só em Muriaé, mas em toda a região. Quero mandar um abraço para 2 pessoas especiais que com certeza vão estar me ouvindo, que é minha esposa Natália e minha filha Esther. São as pessoas que fazem o meu dia se tornar melhor. São por elas que eu procuro ser uma pessoa melhor a cada dia, tanto ser humano como profissional. E é muito bom a gente poder contar também com amigos. Tem vários amigos. Se eu fosse estar aqui, cara, as pessoas que me ajudaram nesse projeto novo que eu tô agora, o Portal Muriaé. O Portal Muriaé é uma criancinha, cara, que tá nascendo e tá dando os primeiros passos. Mas eu costumo dizer que a gente tem que estar rodeado sempre de pessoas boas. Isso. Pessoas que nos impulsionam pra cima, pra frente. E são essas pessoas que eu costumo estar perto e pessoas que têm me ajudado muito, têm estado comigo nesse momento nessa nova fase da minha vida profissional, que é o Portal Muriaé. E graças a Deus, eu tenho colhido os primeiros frutos. Eu tenho entendido que a população de Muriaé, ela tem visto a diferença do Portal Muriaé, que é levar um jornalismo com muita autenticidade, com muita veracidade. Costumo dizer, cara, a gente tem que fazer um jornalismo autêntico. Se for para entrar na casa das pessoas, se for para mostrar algo para as pessoas, que seja um jornalismo autêntico, que seja com autenticidade. E é isso que eu tenho feito. Quero agradecer a todos que estão acompanhando os trabalhos do Portal Muriaé. Muito obrigado. Continue aí seguindo a gente, ficando por dentro de tudo que a gente tem feito, que com certeza vai vir novidade aí. Quem sabe eu posso vir aqui mais pra frente pra gente contar uma novidade. Legal. Cara, eu tô só convidar que a gente tá aqui. Vamos fazer uma parceria lá. Portal Muriaé Help. Com certeza, tá aí, ó. Vamos sim. E, cara, agradecer mais uma vez a vocês pelo espaço. Cara, é sempre bom a gente falar sobre comunicação, falar sobre bom jornalismo. Cara, e o meu desejo é que o Help Podcast possa continuar galgando muitos caminhos pela frente, que com certeza será muito promissor para nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos. Você, meu irmão. Tamo junto. Tá? Foi da hora. Galera, esse foi o Help de hoje. Paulo Vitor do Portal Muriaé. Segue lá, comenta, compartilha. Entra lá no Portal Muriaé. Segue o cara lá, porque o cara é fera, é 10. E vocês vão ver muito ele aparecendo no seu feed aí, tá? Com certeza. Obrigado, galera. Esse foi o Help de hoje. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Portal Muriaé. Nosso compromisso é com a verdade.